Boa noite a todos. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 11ª sessão ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva, ano de 2021. Gostaria de pedir ao vereador Paulo Sérgio que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos se aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços, que sobrejavam 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Continuando, gostaria de pedir à primeira secretária, vereadora Nelly, para que faça a leitura da ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de junho de 2021. Boa noite a todos. Ata da 10ª sessão ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva do ano de 2021. Aos 15 dias do mês de junho de 2021, em horário alterado por conta da pandemia do Covid, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, foi realizada a 10ª sessão ordinária da 18ª Legislatura. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores e, em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura de Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou da primeira secretária, vereadora Nelly de Oliveira, a leitura da ata da 9ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de junho de 2021. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura do ofício, encaminhado a ele pelo deputado Arnaldo Jardim. Prosseguindo e não havendo indicações escritas a serem lidas, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio Longo, no uso da palavra, pergunta se alguém sabe lhe informar se próximo a e-mail Dr. Benedito é uma praça que será construída. O presidente diz que no projeto está assim constando que no local é para ser uma praça. Então o vereador Paulo Longo diz que gostaria de sugerir ao senhor prefeito o nome para aquela praça e tem como resposta que já foi solicitado um nome para aquele local, que será em homenagem ao senhor José Cavinato. E o vereador Paulo Sérgio diz que é uma ótima escolha e que ele teve a honra de trabalhar com ele aqui na Câmara. Não havendo manifestações dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao segundo secretário para que faça a leitura do veto jurídico, referente ao projeto de lei número 29/2021 e da emenda 4/2021. Prosseguindo, o presidente disse que o veto está em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente encaminha o veto para a votação, que, de acordo com o artigo 47, parágrafo 4º da Lei Orgânica, será em escrutínio secreto. O presidente chama então os vereadores Walter e Hector para fazer a conferência da urna de votação e diz que cada vereador será chamado nominalmente e depositará seu voto na urna.
Diz que na cédula consta qual veto está sendo apreciado e consta o campo sim a favor do veto e não pela derrubada do veto. Os vereadores são chamados nominalmente para darem seus votos. Após todos votarem, o presidente faz a conferência dos votos e declara seu resultado. 7 votos para a derrubada do veto e 2 votos para a manutenção do veto. Sendo assim, o presidente declara rejeitado, derrubado em primeira discussão, o veto jurídico à emenda 4/2021 e o projeto de lei 29/2021. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura do veto jurídico referente ao projeto de lei 31/2021 e da emenda 3/2021. Prosseguindo, o presidente disse que o veto estava em discussão e deixou a palavra livre. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que vai falar de uma maneira mais popular para quem esteja assistindo ou venha assistir essa sessão possa entender de uma maneira simples. Diz que esse veto chega aqui bem ilustrativo, fantasioso, com palavras mais técnicas, onde o trabalhador não vai entender o motivo desse veto. Diz que esse veto vem para que o procurador jurídico não seja mais o diretor jurídico, porém ele continuará ganhando o que ele já ganha do valor do diretor jurídico exonerado. Diz que nas últimas sessões esse projeto foi enviado para eles de uma maneira muito simples, mas que no último parágrafo ele trata da referência salarial do diretor jurídico para 20 horas semanais na faixa de 32 e do procurador jurídico para 40 horas na faixa 29. Porém, no edital do concurso de procurador jurídico já estava tudo especificado. Ela, como vereadora, por muitas vezes, quando procurou o setor jurídico, onde conversou com o procurador, ele mesmo relatou a ela que o trabalho era feito todo por ele e que o diretor jurídico passava às vezes somente para assinar. E diz que isso agora, porque ela conversou com ele por diversas vezes e ele, por seu papel, desempenhava tudo. Então, hoje, quando chega esse veto para eles, dizendo que precisa haver harmonia entre os poderes, ela concorda, mas diz que existe uma situação de que quando veio o primeiro projeto, por que não veio aqui esclarecer para eles a situação? Diz que se há muito trabalho a ser feito, não é o valor do salário que vai fazer suas competências, que vai fazer você produzir mais, e diz que se tem uma equipe e que se tem muito trabalho, alguém trabalhando de mais, outro de menos. Diz que no veto vem dizer que a emenda feita foi afrontosa e que ela discorda, e que eles estão ali para propor isso, e diz que foi muito válida a emenda do vereador João Nicolau, e que os próximos projetos que vierem venham de uma forma que eles possam fazer com que a população entenda o que está ali, que nesse caso específico, um único funcionário teria um aumento de 89% no salário, enquanto o funcionário da saúde, que atua na linha de frente, não receberia nada, ou seja, nem tudo que é legal é moral. Diz que eles aprovam o projeto e a emenda por unanimidade, e que agora vem o veto, que infelizmente tem o voto secreto, e que ela gostaria de expor seu voto, e que cada um cobre do seu vereador depois para que ele possa dar um respaldo para você, trabalhador, que cobra melhorias em seu salário, e que quem paga seus impostos. Diz que a população tem que ficar por dentro do que está acontecendo e que não tem que se maquiar nada para eles. Não. O vereador João Nicolau, no uso da palavra, diz que ratifica as palavras da vereadora Séfora e que concorda com tudo que foi dito. Diz que gostaria de levantar apenas 2 pontos para ficar claro para que todos assistam à sessão. Quantos aos vetos, ratificando novamente as palavras da vereadora Séfora, diz que freios e contrapesos, de forma simples, foi o que a Câmara fez. Eles exerceram a teoria dos freios e contrapesos, já que eles frearam a conduta de um funcionário somente e que não passou aqui. Diz que a emenda faz jus à teoria dos freios e contrapesos. Eles economizaram dinheiro público e o outro ponto que ele diz que lhe levanta suspeita é a desconfiguração do projeto. Diz que o projeto não foi desconfigurado, ele apenas não aumentou o salário. Diz que foi extinto o cargo ilegal, inconstitucional, que precisava ser extinto. E só não se aproveitou o salário e o concurso que se prestou, continua ganhando o mesmo salário.
e diz que gostaria de deixar claro que ele confia na integridade dos nobres colegas no momento da votação e que, infelizmente, por uma questão legal, a votação não pode ser aberta, mas que confia no julgamento dos demais colegas. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente encaminha o veto para a votação, que, de acordo com o artigo 47, parágrafo 4º da Lei Orgânica, será em escrutínio secreto. O presidente chama então os vereadores Walter e Hector para fazer a conferência da urna de votação e diz que cada vereador será chamado nominalmente e depositará seu voto na urna. Diz que na cédula consta qual veto está sendo apreciado e consta o campo sim a favor do veto e não pela derrubada do veto. Os vereadores são chamados nominalmente para darem seus votos. Após todos votarem, o presidente faz a conferência dos votos e declara seu resultado. 8 votos para a derrubada do veto e 1 voto para a manutenção do veto. Sendo assim, o presidente declara rejeitado, derrubado em primeira discussão, o veto jurídico à emenda 4/2021 e o projeto de lei 29/2021. Prosseguindo, o presidente pede para a primeira secretária fazer a leitura da moção 5/2021, moções de apoio, de autoria do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, em apoio ao PL 2564 de 2020, que altera a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional e a jornada de 30 horas semanais para enfermeiro e técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Prosseguindo, o presidente disse que a moção estava em discussão e deixou a palavra livre. O presidente disse que há muito tempo a classe da enfermagem, nesta classe, englobando todos os profissionais citados, tem um salário que há muito tempo está defasado. Que com isso tem profissionais da enfermagem ganhando um salário mínimo e que tem concursos que são abertos com salários que são indecentes e que tem cidades que colocam o profissional de enfermagem para ganhar um salário mínimo. E que se discute agora a importância da profissão, que é um profissional que cuida da vida das pessoas. Diz que esses profissionais muitas vezes precisam ter mais de um emprego para ter seu sustento e que há muito tempo vem se lutando pela implementação dessas 30 horas semanais e principalmente para a mudança desse piso salarial. Ele diz que hoje em dia um técnico de enfermagem tem um piso salarial de R$ 1.300 e que essa PL vem em boa hora e que se obteve mais de 1 milhão de assinatura para que isso fosse colocado em pauta. E que isso, num cenário como o de hoje, nem precisaria ser feito. Chega até ser humilhante para o profissional de enfermagem não ser valorizado como deveria. E que é fácil falar que eles são heróis, mas que ninguém vê o quão difícil é se manter, que o trabalho é exaustivo e não valorizado. Diz que pelo menos é gratificante ver que há pessoas que lutam por essa classe, assim como todas as outras também deveriam ter a ele como profissional da saúde há 25 anos, só vê o seu salário declinar, e que os profissionais de hoje são poucos ou nada valorizados. E que agora gostaria de contar com o apoio deles na votação dessa moção. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu a moção em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovada em primeira discussão a moção de apoio 5/2021. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. O vereador João Nicolau, no uso da palavra, diz que gostaria de agradecer o deputado federal Arnaldo Jardim, que nunca esquece do nosso município e que está ligado ao agronegócio e que tem certeza que mais recursos virão destinados por ele ao nosso município e que até o dia 9 eles saberão como esse recurso será utilizado e conta com a utilização da melhor forma possível. E, mais uma vez, agradece ao deputado. O vereador Paulo Sérgio Longo, no uso da palavra, diz que gostaria de agradecer a presença do Gilson, fundador da página Arealva Informações, a seção Página, essa que a população se espelha muito para saber o que se acontece na vida pública do Executivo, do Legislativo, na questão do Covid. Agradece, então, sua presença aqui hoje. O presidente, no uso da palavra, diz que vem novamente fazer um apelo à população diante do aumento dos casos de Covid na cidade nas últimas semanas, inclusive aqui na Câmara Municipal. E fala um pouco mais o que deve ser feito quanto a isso, e que mesmo aumentando os casos e as mortes, que ainda existem pessoas que não respeitam as regras.
diz que a vacinação na cidade está avançada e mesmo quem já tomou a vacina ainda corre o risco de transmitir o vírus e que os cuidados devem continuar para todos. Fala e explica também o porquê das famílias inteiras estarem se contaminando de uma vez e pede que as pessoas continuem se cuidando. Porque não há leitos hospitalares na região para internação e que cada vez mais os jovens estão se contaminando e que eles, vereadores, devem cobrar sim quanto a isso. Pede então que todos se cuidem, até quem já se vacinou. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a ordem do dia, agradece a presença de todos os vereadores e convidou-os para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de agosto de 2021 e que a partir de 1º de julho a Câmara entrará em recesso, podendo haver sessões extraordinárias nesse período e declarou encerrada a presente sessão. Arialva, 15 de junho de 2021. Obrigado, vereadora Nelly. A ata está em votação. Vereador Walter. Vereadora Séfora. Vereador Erisvaldo. Vereadora Nelly. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Newton Cardoso. Aprovado. Vereador João Nicolau. Aprovado. Vereador Hector. Aprovado. Declaro aprovada a ata da 10ª sessão ordinária de 2021. Continuando, solicito a primeira secretária, a vereadora Nelly, que faça a leitura da ata da 3ª sessão extraordinária realizada no dia 18 de junho de 2021. Ata da 3ª sessão extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2021. Aos 18 dias do mês de junho de 2021, em horário regimental, na sala das sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, foi realizada a 3ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores em número legal. O presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 91 da Bíblia Sagrada e deu início aos trabalhos da ordem do dia, solicitando à primeira secretária, vereadora Nelly Oliveira, a leitura da mensagem do Executivo 27/2021 e do projeto de lei número 32, de 17 de junho de 2021, que altera especificidades da lei número 2015, de 21 de dezembro de 2017, que especificou elementos do cargo de procurador jurídico do município. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Prosseguindo e não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei 32/2021. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo 27/2021 e do projeto de lei número 33, de 17 de junho de 2021, que altera o parágrafo 3º do artigo 4º da lei 22.053, de 16 de junho de 2021, que institui a Ouvidoria Geral do município. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Prosseguindo e não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 33/2021. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a ordem do dia, agradece a presença de todos os vereadores e convidou-os para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 3 de agosto de 2021. Declarou encerrada a presente sessão. Arialva, 18 de junho de 2021. Obrigado, vereadora Nelly. A ata está em votação. Vereador Hector. Vereador João Nicolau. Vereador Newton Cardoso. Vereador Paulo Sérgio. Vereadora Nelly. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Vereadora Séfora. Vereador Walter. Declaro aprovada a ata da 3ª sessão extraordinária de 2021. Continuando, gostaria de fazer a leitura do ofício emenda do deputado Luiz Carlos Mota, enviando recursos no valor de R$80.000
a Vila Vicentina. Pedido esse feito pelo vereador Walter Tadeu Marmol. Deixa eu tirar um pouco a máscara. Câmara dos Deputados, gabinete do deputado Luiz Carlos Mota, PL São Paulo. Ofício Emenda Assistência 2021, Brasília, 20 de maio de 2021. A Sua Excelência, o senhor prefeito Elson Banucci Barreto, Arialva, São Paulo. Senhor prefeito, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à sua presença com o intuito de comunicá-lo que identifiquei o município de Vossa Excelência para receber recursos do UGU/2021 no valor de R$ 80 mil junto ao Ministério da Cidadania, respaldado na emenda orçamentária de minha autoria, número 403500006, ação 219G, escrituração dos serviços do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que atenderá na aquisição de equipamento do Serviço de Assistência Social. Outro sim, esclareço que a Prefeitura, por meio do setor de convênios do FMAS, deverá cadastrar a proposta junto ao Fundo Nacional de Assistência Social no sistema SIG-TV e fazer o acompanhamento do processo para receber os recursos por mim indicado. Peço ainda que envie o número da proposta para o e-mail do deputado, está aqui o e-mail, aos cuidados do meu chefe de gabinete, Marcos Henrique, que permanece à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, deputado Luiz Carlos Mota, PL São Paulo, anexado a ficha do e-mail. Está aqui, um agradecimento ao deputado, parabéns, Walter, é isso que a gente precisa, se preocupar, né? A Vila Vicentina está precisando de muita ajuda mesmo, tudo é bem-vindo. Bom, gostaria de deixar a palavra livre para as indicações verbais dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Séfora. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer 3 indicações. A primeira indicação, eu quero novamente pedir a revitalização da nossa Praça Central, contando com a iluminação, limpeza, a troca de bancos quebrados e, principalmente, um olhar crítico na nossa rodoviária, que ela vai requerer, em conjunto com outros setores, tomar providência sobre aquilo ali. Ali tem moradores de rua, tem vários animais ali, inclusive alguns já trouxe problema, que mordeu, trazendo problema para a nossa população. Então, a primeira indicação é essa. A segunda indicação é a respeito do distrito de Jacuba. Nós temos que concordar que Jacuba está esquecida. Eu fui lá essa semana e a mesma coisa. Nós precisamos que seja feito o reparo da iluminação, tanto nas praças quanto nas ruas, em frente à escola. Mesmo que não tenha aula, no período noturno, ali vira um ponto de usuário de droga. E tem muita família ali com crianças que brincam lá em frente. E eu fui chamada lá e eu fui e constatei que realmente está escuro lá. E já sai bem na estrada de terra. Então, a terceira, eu indico instalação de lixeira em frente aos prédios públicos e às escolas. Eu tive notando, nós precisamos incentivar as crianças, os adultos, todo mundo. Então, por isso, a gente tem que dar o primeiro passo. Há muito tempo atrás, foi feito, isso foi em 97, que foi colocado aquelas lixeiras. E foi muito bacana. Mas estragou, lógico, o tempo vai deteriorando. E eu acho muito válido retomar isso aí. E a quarta indicação, eu vou fazer essa indicação
mas eu sei que requer um estudo aprofundado junto com a Sabesp. Antigamente era feita a detetização do nosso esgoto. Quando chegava essa época, que era a época de aparecer animais peçonhentos, eram feitos e tinha resultado eficaz. Então, várias pessoas me perguntaram sobre isso. Eu sei que há um tempo atrás foi proibido, né, aqui, mas tive informações que algumas cidades vizinhas nossas ainda fazem essa detetização. Então, eu indico ao setor, né, para que seja feito novamente, junto com os demais responsáveis, e estude a possibilidade de retornar isso aí. Eu acho muito válido, inclusive para evitar acidentes, como está tendo com animais peçonhentos. Obrigada. Passaremos então para a ordem do dia. Gostaria de pedir ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 29 de 2021 e do projeto de lei de número 34 de 30 de junho de 2021, que institui a taxa de utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Arialva, 30 de julho de 2021. Mensagem do Executivo número 29 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação dessa colenda Câmara Municipal o projeto de lei número 34 de 30 de julho de 2021, que objetiva instituir a taxa de manejo de resíduo sólido, TMRS, no município de Arialva. Nas últimas décadas, com o crescimento populacional, a aceleração do desenvolvimento industrial e a atenção crescente ao meio ambiente, a geração dos resíduos sólidos passou a ser um tema em pauta nas políticas públicas nacionais. Nesse contexto, foi publicada a Lei Federal número 14.026, de 15 de julho de 2020, para atualizar o marco legal do saneamento básico. Um de seus pilares é a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, incluindo os de manejo de resíduo sólido urbano, tornando fundamental a implementação da cobrança pela prestação de tais serviços, como instrumento para a necessária universalização e a consecução das metas fixadas pela Política Nacional de Resíduo Sólido, PNRS. A experiência aponta, contudo, para desafios relativos a limitações fiscais e orçamentária, insuficiência de captação técnica, recuperação insatisfatória de custo e, consequentemente, ausência dos investimentos e aprimoramentos necessários. No Brasil, ainda há um enorme déficit acumulado no manejo de resíduos sólidos, com aproximadamente 2.600 lixões ainda ativos. A obtenção dos recursos para os investimentos necessários e a operação adequada do serviço é crucial para os 5.570 municípios brasileiros. Os avanços regulatórios em prol de uma gestão sustentável de resíduos sólidos têm permitido que investimentos privados conduzam o setor no caminho da inovação por meio de aporte tecnológico adequado e valorização dos resíduos sólidos, além de avanços na saúde pública, na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento socioeconômico do país, com geração de emprego e renda. Conforme o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, a cidade com melhor desempenho na gestão de resíduos sólidos são aquelas que, independentemente do porte de dinamicidade, delegaram ao serviço por meios de contrato e concessões licitados, com cobrança dos usuários geradores e gestão comercial da própria concessionária, de modo a trazer estabilidade para a atividade, atraindo investimentos privados e promovendo o desenvolvimento do serviço com qualidade e modicidade tarifária.
Nesse presente contexto, o presente projeto de lei visa essencialmente cumprir a legislação e do novo marco legal do saneamento básico, Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, de modo a implementar a cobrança do serviço de manejo de resíduo sólido e possibilitar a atração de investimento, fortalecendo as relações público-privada com segurança jurídica e sustentabilidade econômico-financeira para todos, para que o relevante interesse público envolvido seja plenamente realizado. Importante frisar que, quanto ao serviço de manejo de resíduo sólido urbano, o novo marco legal estabeleceu critérios para a cobrança e a obrigatoriedade de sua proposição no prazo de 12 meses a contar de julho de 2020. Caso contrário, configurará renúncia de receita dos municípios, com as respectivas consequências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em qualquer modalidade, a cobrança deve promover a recuperação integral dos custos, a geração de recursos para cobrir os investimentos necessários e a remuneração adequada do capital investido. Portanto, a cobrança direta dos usuários de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbano tem suporte legal, especialmente na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, CTN, na Lei nº 11.445/2007, a Lei de Saneamento Básico, e sua atualização, Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, a Lei nº 8.987, de 1995, Lei de Concessões, e na Lei Federal 11.079/2004, a concessão patrocinada. Por fim, o regime tributário das taxas é regulado pelo artigo 145 da Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, sendo que a taxa, como espécie tributária, deve ser criada mediante lei municipal própria. Por todo o exposto, senhores vereadores, e na certeza de havermos cumprido a estreita observância das disposições legais inerentes à matéria, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa ilustre Casa Legislativa. Atenciosamente, Dr. Elcio Manotto Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Azevedo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de Lei número 34, de 30 de julho de 2021. Institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Capítulo 1º, do objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta lei institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbano. Capítulo 2º, da TMRS. Artigo 2º. Fica instituída a taxa de manejo de resíduo sólido, TMRS. Inciso 1º. O fato gerador da TMRS é a utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, cujas atividades integrantes são aquelas definidas pela legislação federal. Inciso 2º. O contribuinte da TMRS é o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de unidade imobiliária autônoma ou economia de qualquer categoria de uso, edificada, lindeira a vias ou lugradouros públicos, onde houver disponibilidade do serviço de coleta de resíduos sólidos urbano. Artigo 3º. A base de cálculo da TMRS é o custo econômico dos serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público para a sua viabilidade técnica e econômica financeira atual e futura. Inciso 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o custo econômico do serviço público de manejo e resíduos sólidos compreenderá exclusivamente
qualquer custo atinente à coleta, como pessoal, equipamentos e qualquer outras as atividades administrativas, de gerenciamentos e operacionais de coleta, de triagem e de destinação final, ambientalmente adequada, de resíduos domiciliares ou equiparado, observando o disposto do inciso 10º do artigo 3º da Lei Federal número 12.305 de 2010, ou qualquer outra norma que substitua. Inciso 2º. A composição e o cálculo do custo econômico do serviço referido no inciso 1º deste artigo observarão as normas brasileiras de contabilidade aplicada no setor público e os critérios técnicos contábeis e econômicos estabelecidos no regulamento desta lei. Inciso 3º. Visando a modicidade da TMRS, deverão ser descontada na composição do custo econômico dos serviços eventuais receitas obtidas com a cobrança de preço público por atividades vinculadas, complementares ou acessórias às suas atividades fins, bem como as receitas decorrentes de multas, encargos moratórios e outras eventuais receitas não operacionais compensadas as respectivas despesas. Artigo 4º. Para o cálculo do valor da TMRS aplicável a cada unidade imobiliária autônoma, serão considerados as seguintes classificações e respectivos fatores definidos conforme as disposição dessa lei e os critérios técnicos estabelecidos no regulamento desta lei. Primeiro, custo econômico do serviço calculado conforme previsto no artigo 3º, apurado no exercício financeiro antecedente ao da cobrança do tributo, acrescido da variação positiva do INPC ou qualquer outro índice oficial verificado no mesmo período, considerando como referência o mês de janeiro de cada ano. Artigo 5º. O lançamento e a cobrança da TMRS serão realizadas concomitantemente com as parcelas do IPTU, e o seu valor será calculado com base no valor básico de cálculo, também conhecido como valor básico de referência, VBR, correspondente ao custo econômico médio anual dos serviços expressos em reais por imóvel, calculado mediante aplicação da seguinte fórmula: VBR menos TMRS igual CES OTI móveis onde. Valor básico de referência, VBR TMRS, valor básico de referência para o cálculo mensal da TMRS. CE-TMRS, custo econômico total do serviço de manejo de resíduos sólidos. QTI, móveis, quantidade total de unidades imobiliárias autônomas existente na área de cobertura do serviço. Parágrafo único. O VBR-TMRS será apurado no mês de dezembro para o início do exercício financeiro seguinte, por ato da entidade reguladora ou na sua falta, segundo critérios previstos no decreto municipal, e desejará aplicado para o cálculo do TMRS o valor do custo econômico total do serviço de manejo de resíduos sólidos no exercício financeiro anteriormente atualizado mediante índice oficiais. Artigo 6º. O valor da TMRS será obtido mediante aplicação do respectivo cálculo do custo econômico total do serviço de manejo de resíduos sólidos no município no exercício financeiro também anterior, sendo parcelada no número de parcela aplicada ao IPTU, o IPTU municipal, e sendo anexa ao carnê do IPTU através de uma lâmina financeira individualizada. Parágrafo único. Caso o município resolva instituir a cobrança da TMRS mediante documento individualizado de arrecadação, deverá ser observado um valor mínimo de arrecadação e ser fixado também por decreto municipal.
Capítulo 3º, do lançamento e da cobrança. Artigo 7º. A cobrança da TMRS poderá ser efetuada mediante documento de cobrança A. do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, ou instrumento individualizado e específico. Inciso 1º. Qualquer documento de cobrança que for utilizado deverá destacar individualmente os valores e os elementos da TMRS. Inciso 2º. O contribuinte pode requerer a emissão de documento individualizado de arrecadação correspondente ao respectivo imóvel, quanto a TMRS for cobrada por outros tributos. Inciso 3º. Independente da forma de cobrança adotada, a TMRS deve ser lançada e registrada individualmente em nome do respectivo contribuinte e no cadastro imobiliário do mesmo, no sistema de gestão tributária e municipal localizado no Paço Municipal. Inciso 4º. Os critérios, procedimentos e valores para o lançamento e cobrança previsto neste artigo serão disciplinados em decreto municipal anual. Capítulo 4º, da penalidade por atraso ou falta de pagamento. Artigo 8º. O atraso ou a falta de pagamento dos débitos relativo à TMRS sujeita o usuário contribuinte, desde o vencimento do débito e a virada do ano fiscal, à inscrição em dívida ativa municipal que será executada nos termos da lei. Capítulo 5º, das disposições finais e transitórias. Artigo 9º. Os sistemas contábeis devem permitir o adequado controle do valor arrecadado, de forma a permitir que se possa fiscalizar se o montante total efetivamente cobre os custos dos manejos relacionados aos resíduos sólidos do município de Arialva. Artigo 10º. O chefe do Poder Executivo regulamentará essa lei por meio de decreto a ser publicado ao fim do exercício financeiro atual, com os critérios de cobranças, valores e qualquer outras disposições pertinentes e supracitada TMRS. Artigo 11. Esta lei entra em vigor 90 dias depois da data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua publicação, respeitando os princípios de anterioriedade nonagenacional e anual. Arialva, 30 de julho de 2021, Dr. Elcio Banuti Barreto, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador João Nicolau. Boa noite a todos. Depois da leitura, presidente, eu gostaria de indicar aos colegas, à mesa, um projeto dessa complexidade, segundo a minha visão, precisa de um pouco mais de tempo para ser votado. É um projeto que vai pegar no bolso de toda a população. Nós precisamos de explicações quanto ao valor dessa taxa. Nós sabemos que o lixo é um problema, já foi discutido nessa casa várias vezes, e nós sabemos, todo dia passa numa vicinal, passa numa rua, nós sabemos do problema que é o lixo no nosso município. Então eu deixo como sugestão que nós precisamos de um prazo de no mínimo 2 sessões para ouvir o executivo, saber desse valor. É uma sugestão, presidente, à mesa, a todos os colegas presentes. Eu acredito que nós precisamos amadurecer essa ideia e dar satisfações à população sobre uma taxa. Muito obrigado, é isso que eu gostaria de dizer e sugerir. Mais alguém quer falar alguma coisa? O que vocês acham de deixar o projeto para estudo? Todos concordam? Tudo bem, então. Então, vamos encaminhar esse projeto para estudo
E vou estar pedindo tanto a responsável pelo projeto, hoje eu tive com ela, ela explicou alguma coisa, ficou alguma coisa ainda para ser dita, ela falou que ela está à disposição sim para vir falar com a gente, então vou entrar em contato com ela e vou estar marcando uma reunião para a gente ter as respostas de todas as dúvidas que possam vir a ter com esse projeto, e aí a gente marca para apresentar ele talvez na próxima sessão, tá bom? Então vamos ver isso. Então vai para estudo esse projeto. Continuando, gostaria de pedir à primeira secretária, a vereadora Nelly, para que faça somente a leitura da mensagem do Executivo de número 30 de 2001, referente ao projeto de lei número 35, de 30 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Esse projeto são aquilo que eu já havia comentado com vocês, toda esses documentos que precisam ser analisados, né, e leva um tempo para todo mundo ver isso, estudar. Então por isso que eu estou pedindo para a gente colocar em estudo ele, ok? Por favor, vereadora. Mensagem do Executivo 30/2021. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente submeter à digna apresentação desta edilidade o projeto de lei 35, de 30 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022 e da outras providências. Esta lei, de acordo com o disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 162 da Constituição Estadual, na Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal, institui normas gerais e diretrizes para a elaboração do orçamento do município na Lei Federal número 4.320/64, de 17 de março de 1964, e pelas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo as metas, as prioridades e as despesas de capital da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2022. O presente projeto define as regras e os compromissos que orientarão a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2022, obedecendo aos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa, devendo primar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para a ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Trata-se de um projeto de grande importância e relevância para o município, inclusive sendo indispensável para o bom andamento do serviço público. Por tais razões, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa e, ouvido o plenário, aguardamos a aprovação da proposição na próxima sessão ordinária. Reitero na oportunidade os protestos e elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio de Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Areal. Bom, informo a todos os vereadores que o anexo do projeto, ele encontra-se na Secretaria da Câmara, então todos podem ter acesso a ele. Continuando, gostaria de pedir ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da mensagem do Executivo do número 31 e do projeto de lei de número 36, de 30 de julho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual
para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Arialva, 30 de julho de 2021. Mensagem do Executivo 31/2021. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente submeter à digna apreciação da Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 36 de 30 de julho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Arialva para o período 2022 a 2025. Em obediência ao preceituado no artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal, o projeto estabelece os programas de administração pública com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes para relativas aos programas de duração continuada. Essa lei tem validade pelo período de 4 anos, sendo esta elaborada para os 3 anos da administração que for realizada e para o primeiro ano da administração subsequente. O município passa por uma situação financeira controlada, onde a disponibilidade de caixa no início do exercício era superior à dívida existente no período. Mas, infelizmente, o país atravessa uma recessão econômica que nos força a fazer um planejamento de investimento para os próximos 4 anos bastante conservador, onde demonstramos somente o que pretendemos realizar em despesa de capital com recursos próprios, excluindo-se os eventuais convênios que estaremos buscando tanto com o governo federal, tanto como o governo estadual. Acompanha esta mensagem os demonstrativos de projeções das receitas, onde são apurados os recursos disponíveis para investimento, assim como a receita corrente líquida para o período abrangido pelo plano plurianual. Esses demonstrativos visam revelar que o plano em questão obedeceu os padrões rígidos dentro da capacidade financeira do município, procurando manter o equilíbrio das contas públicas. Visam evidenciar também a transparência dos procedimentos adotados para a sua elaboração. Assim, justificativa a iniciativa, aproveito a oportunidade de reiterar a Vossa Excelência e os demais edis os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Elcio Banotti Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de lei número 36, de 30 de julho de 2021, dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022 a 2025 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2022 e 2025, em cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período respectivo os programas para os seus respectivos objetivos, indicadores, custo e metas da administração municipal para as despesas de capitais e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada na forma do anexo 1º a 5º, que fazem parte integrante desta lei. Inciso 1º. Os anexos que compõem o plano plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medidas, metas e valores. Inciso 2º. Para fim desta lei, considera-se, primeiro, programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. Segundo, indicadores, unidade de medidas que verifica quanto do resultado foi alcançado. Terceiro, justificativa a identificação da realidade existente, de forma a permitir
a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. Quarto, objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. Quinto, ações: o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas. Sexto, produtos: os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa. Sétimo, meta: os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar. Artigo 2º. Os valores constantes no anexo 1 a 5º estão orçados a preço de junho de 2021 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do plano plurianual. No mês de janeiro, por ato do chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM, de janeiro a dezembro, no exercício imediatamente anterior. Artigo 3º. Os programas referidos no artigo 1º, apresentados segundo os padrões da Portaria número 42, de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, constitui o elo básico da integração entre objetivos do plano plurianual, as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. A exclusão, alteração ou inclusão de programa é iniciativa proposta pelo chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei específico. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores de programas e respectivas metas, sempre que tais mudanças não solicitem alteração na Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com as novas estimativas de receita. Artigo 7º. Extraída dos anexos dessa lei, as prioridades anuais da administração municipal serão expressas na Lei de Diretriz Orçamentária, LDO. Artigo 8º. O Poder Executivo realizará a atualização dos programas e metas desta lei, quando elaboradas as anuais diretrizes orçamentárias. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Arialva, 30 de julho de 2021. Dr. Elcio Banutti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Informo a todos os vereadores que os anexos estão na secretaria e que o projeto vai ficar para isso também, tanto esse projeto quanto o anterior, e voltará na pauta da sessão no dia 15 de setembro. Tudo bem? Continuando, gostaria de pedir à primeira secretária, vereadora Nelly, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 32 de 2021 e do projeto de lei número 37 de 30 de julho de 2021, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Arialva, 30 de julho de 2021. Mensagem do Executivo, 32/2021. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Pelo presente, encaminho para a necessária apresentação desta colenda à Câmara e solicito a aprovação do projeto de lei número 37/2021, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arialva a abrir crédito adicional especial no orçamento anual do exercício 2021, no valor de R$ 204.062,76, tratando-se de recursos vinculados oriundos da contribuição da iluminação pública, que serão utilizados no reparo de melhorias no sistema de iluminação das vias públicas. Reitero meu protesto de elevada estima e distinta consideração, permanecendo ao inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Dr. Elcio Banutti Barreto, Prefeito Municipal,
ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Areal. Projeto de lei número 37, de 30 de julho de 2021. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento anual do exercício 2021 crédito adicional suplementar no valor de R$ 204.062,76, utilizando recursos vinculados provenientes de superávit financeiro nas seguintes rúbricas e especificações. Executivo: Diretoria de Obras e Serviços Municipais, Divisão de Obras e Serviços, Urbanismo, Serviços Urbanos, Obras e Equipamentos Urbanos, Fundo Municipal de Iluminação Pública, ficha 200, material de consumo, R$ 24.062,76, ficha 201, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 180.000, total R$ 204.062,76. Artigo 2º. A cobertura do crédito definido no artigo 1º terá como fonte de recurso superávit financeiro referente a recursos vinculados oriundos dos exercícios anteriores aos feridos na conta corrente bancária 130.106, dígito 3, Banco do Brasil, agência 6798, dígito 9. 1. Superávit financeiro do exercício anterior. Saldo financeiro em 31/12/2020, R$ 261.015,16. Restos a pagar em 31/12/2020, R$ 56.952,40. Superávit financeiro disponível em 31 de dezembro de 2020, R$ 204.062,76. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arealva, 30 de julho de 2021, Dr. Elson Banito Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereadora Nelly. O projeto está em discussão. Projeto em votação, vereador Walter. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereadora Nelly. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Newton Cardoso. Aprovado. Vereador João Nicolau. Aprovado. Vereador Hector. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei de número 32 de 2021. Gostaria de pedir ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da mensagem executiva de número 33 de 2021 e do projeto de lei de número 38. 38. De 30 de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$ 18.000 e da outras providências. Arealva, 30 de julho de 2021. Mensagem do Executivo 33/2021. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente encaminho a apreciação da Egrégia Câmara o projeto de lei número 38/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 18.000, que será coberto com recurso de anulação parcial e dotação da ficha de despesa número 150 para realocação de recursos orçamentários, objetivando aquisição de equipamento para montagem de playground infantil, com ponte carregador, escalada de corda, escalada com degrau, balanço duplo, balanço especial para cadeirante e demais brinquedos, para equipagem do Centro de Educação e Desenvolvimento Social da Criança
e do adolescente, o Conexão Jovem, promovendo assim a melhoria na qualidade do serviço ofertado às crianças e adolescentes que estão inseridos no projeto, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esclareço ainda que os equipamentos serão adquiridos com recurso recebido da CPFL Energia, através do Programa de Apoio aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDA-CA, que também serão utilizados na recuperação do playground de madeira existente. Sem mais, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Dr. Elcio Banutti Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de lei número 38, de 30 de julho de 2021, autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de 18 mil real e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de 18 mil reais, e incluir o elemento de despesa 4.4.90.52.00 na atividade 08.243.01067.0000 como segue. 02, Executivo. 024, Diretoria de Desenvolvimento Social. 020403, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 08, Assistência Social. 08.243, Assistência à Criança e ao Adolescente. 08.243.0100.2067.0000, manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ficha a classificar 4.4.90.52.00, equipamentos e materiais permanentes, 18 mil reais. Artigo 2º. A cobertura do crédito definido no artigo anterior terá como fonte de recurso a anulação parcial de dotação conforme a seguir. 02, Executivo. 02.04, Diretoria de Desenvolvimento Social. 02.04.01, Fundo Municipal de Assistência Social. 08, Assistência Social. 08.244.0106, Desenvolvimento Econômico e Social. 08.244.0106.2023.0000, Diretoria de Desenvolvimento Social de Arialva, ficha 150, 3.3.90.39.00, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, menos 18 mil reais. Artigo 3º. Fica incluso o presente crédito adicional na Lei número 1.995, de 18 de setembro de 2017, Plano Plurianual, PPA, Lei número 2.215, de 16 de setembro de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei número 2.222, de 2 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual, a LOA. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 30 de julho de 2021, Dr. Elcio Banutti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Projeto em votação, vereador Hector. Aprovado. Vereador João Nicolau. Aprovado. Vereador Nilton Cardoso. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereadora Nelly. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Walter. Aprovado. Declaro aprovado, em primeira discussão, projeto de lei
de número 38. Cadê? 38. Desculpa. 38, de 30 de julho de 2021. Bom, esse mês eu tive, no final do mês passado, e mais esse mês o vereador João, mais o vereador Paulo Sérgio estivemos em São Paulo. E nós tivemos nessa última viagem uma audiência com o secretário de Agricultura e Abastecimento, o Ítalo Borges, e ele se mostrou muito pronto em ajudar a nossa cidade, muito pronto em nos receber e até nos agraciou com o melhor caminho. E eu tomei a liberdade de fazer uma moção de aplauso a esse secretário, e eu vou, pedindo para vocês para colocar ela para ser lida. Tudo bem? Vereadora Nelly, a senhora faz a gentileza. Isso, esse nome mesmo. Moção 6/2021, moção de aplauso. Senhor presidente da Câmara Municipal de Arealva, o vereador Paulo Sérgio Azevedo, no município de Arealva, São Paulo, abaixo subscrito, após apresentação, adota a mesa e, ouvindo o plenário na forma regimental, encaminha a vossa excelentíssima a presente moção de aplauso ao ilustríssimo secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, senhor Itamar Borges, por ter atendido a pedidos e conseguiu para o nosso município a execução dos serviços de adequação de estradas rurais de ordem de 6 quilômetros, através do programa Melhor Caminho, que contemplará a Estrada Municipal de Terra, ARV 251, ARV 446 e ARV 188, sendo que esses trechos são de suma importância para o nosso município, principalmente para o escoamento de produtos hortifruti e granjeiros, e na integração com outros municípios vizinhos. Câmara Municipal de Arealva, 2 de agosto de 2021, Paulo Sérgio de Azevedo, vereador. A moção está em discussão. Moção em votação, vereador Walter. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Elisvaldo. Aprovado. Vereadora Nelly. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Newton Cardoso. Aprovado. Vereador João Nicolau. Vereador Hector. Declaro aprovado em primeira discussão a moção de aplauso número 6 de 2021. Gostaria de deixar a palavra livre para os senhores vereadores nas considerações finais. Bom, eu gostaria de falar sobre a saúde da nossa cidade, da baixa que teve dos casos de Covid em nossa cidade, da importância que foi a campanha feita em todo o âmbito de saúde, desde da parte da vacinação contra o serviço de emergência. Então, todos os envolvidos nessa questão Covid, não só na parte de saúde, mas na segurança. Tenho que também estar agradecendo a atividade delegada, que foi essencial também, foi de muita ajuda. Os senhores vereadores que estavam aí na rua, nas ruas, também se manifestando. Então, eu acho que essa baixa, e eu digo para vocês, estou falando nesse momento, porque como eu trabalho na Santa Casa, na emergência, eu já faz alguns plantões que eu não atendo ninguém com Covid. Pelo menos no mesmo tiveram, claro, em outros plantões. Mas já faz dias que eu estou trabalhando sem folga, assim, sem ter uma folga no meio, e eu não atendi ninguém com Covid. Olha que coisa boa, né? O que a gente estava atendendo direto. Então, tudo isso o trabalho, o empenho que foi feito na saúde, em todos os setores, mais a conscientização das pessoas. Isso não quer dizer que a gente precisa se descuidar também,
Ainda temos que tomar cuidado, porque algumas pessoas ainda não foram vacinadas e a gente ainda não sabe o que está acontecendo por aí, né? A gente vê algumas cidades que tiveram baixas e voltaram a ter os casos. Então, todo cuidado ainda é pouco, mas já dá para a gente respirar um pouco mais tranquilo, né? Deixa a gente muito feliz. Também divido com vocês, né, que a gente teve o nosso amigo Júlio, que graças a Deus voltou para casa. Isso nos deixa muito felizes, porque gerou muita preocupação, todo mundo ficou muito apreensivo e a gente acaba se envolvendo porque é uma pessoa próxima. Então, isso nos deixa muito feliz. Ok? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, nossos funcionários, ao público presente, e convidá-los para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de agosto. Declaro encerrada a presente sessão. Ai, meu Deus, graças a Deus, né?